Vamos para falar sobre um pouco de geopolítica, falar sobre a barragem ali na Ucrânia. Temos uma imagem aí? Bom, gente, para quem não acompanhou, a Rússia já segue mais de ano aí em guerra com a Ucrânia. Depois de vários debates que a gente vai discutir também um pouco sobre isso, sobre como que o nosso governo, né, tem agido em relação a esse conflito, que é um conflito do ponto de vista geopolítico muito difícil, em um mundo que está se polarizando cada vez mais entre China e Estados Unidos. Existe essa guerra paralela, né, que pode acarretar, dependendo do que aconteça, também numa convergência aí de um segundo conflito, que é com a China e Taiwan. E o Brasil, no meio desse caminho, tem várias relações comerciais com a China e também uma relação comercial com a Rússia que já vem de longa data. Então, é sempre eu sinto que existe uma questão meio política sendo trabalhada, porque, obviamente, a questão moral e ética é de que a Rússia invadiu a Ucrânia, né? Porque invade uma demarcação, claramente está infringindo um espaço, mas a partir daí a política entra para tentar resolver o conflito, né? Então, já teve acenos diferentes entre o Lula como mediador da paz, então tentando de fato encontrar tanto o Putin quanto o Zelensky, discussões que aconteceram em relação a isso. E a última notícia é que a barragem que estava dominada pela Ucrânia sofreu alguns danos alguns dias atrás e rompeu, infelizmente, nesses últimos dias, com acusações, e aí já entramos na parte política de novo, porque essas partes não estão comprovadas, de que foi sabotagem da própria Ucrânia para fazer o mal para o seu povo, e outros lados dizendo que foi a Rússia para culpar a Ucrânia de fazer mal para o seu povo. Olha essa grande confusão. Enfim, com esse contexto, abrimos aí para o nosso especialista geopolítico. Bom, isso que aconteceu foi... Não sei nem para onde eu olho para começar a falar sobre isso, porque é um novo capítulo da guerra que começa agora, depois de 15 meses. É o começo de uma crise humanitária que tem matado milhares de pessoas, milhares de inocentes. Quando eu digo inocentes, são dos dois lados também, porque até os russos que estão lá, a gente sempre pensa nos russos como os malvados, e assim, eu condeno, 100%, condeno. A Ucrânia, ela foi uma democracia que, por mais que fosse imperfeita, era um país onde havia transição de poder. Então, tinha eleições livres e ela foi invadida por uma autocracia, por uma ditadura. Mas os russos, esses soldados que vão lá morrer, eles também são manipulados. Olha só para o Brasil. Um país onde a imprensa é livre, hoje o dia da liberdade de imprensa, mesmo com a imprensa livre, olha a quantidade de pessoas manipuladas por fake news. Sim. Agora, você pensa isso num estado que controla toda a imprensa. Então, a alienação das pessoas, ela também acaba sendo muito maior. Então, isso é importante para a gente entender a cabeça daquele soldado russo que chega na Ucrânia. Por mais que esteja errado e é completamente condenável, tá? O que aconteceu ontem... Lembrando só que apareceu uma cena icônica aí de um representante do governo dizendo que estava tudo bem, que ele acabou de ir na rua e estava tudo bem, e na imagem atrás aparece tudo alagado. Então, não sei se vocês viram essa imagem, depois eu vou tentar postar aí para que vocês vejam, assim, claramente numa filtragem da notícia que pode ser passada, né? Ele tá falando assim, não, então eu acabei de vir na rua e está tudo bem lá na rua. E era uma janela, então lá embaixo mostra assim, alagado, carro passando, uma coisa... ucraniano falando isso? Né? Não, era um agente da Rússia, né? Porque lá tá dominado ainda pela Rússia. Ah, tá, entendi. É uma barragem de Novakhovka, que é uma barragem no sul da Ucrânia, perto de Kherson, e que está desde o começo da guerra há um ano sob controle, né, sob controle da Rússia. Então, quem acaba ganhando mais com essa história inteira, com essa explosão? Primeiro, você tem inclusive aqui muita gente da imprensa brasileira, no dia da liberdade da imprensa, cutucando a imprensa brasileira também, mas eu vou trazer essa provocação. Mas das pessoas querendo levantar questionamentos de não se sabe quem foi, se foi a Rússia, se foi a Ucrânia, se foi um acidente natural, se foi Gente, desculpa, mas mesmo se foi algo natural que aconteceu porque a barragem resolveu se romper sozinha, ela está 1 ano sendo controlada pela Rússia. Exato. Então, mesmo nesse aspecto, seria culpa da Rússia.
Agora, quem sai ganhando com isso? A Rússia perde um pouco, porque grande parte dos 18 milhões de metros cúbicos de água que eram guardados nesse reservatório iam para a Crimeia. 85% da água da Crimeia vinha daí. Então, a Rússia perde, porque a Rússia anexou a Crimeia em 2014 ilegalmente. Mas a Ucrânia perde mais. Porque isso começa a atrapalhar aquela contraofensiva que já está há 8 meses sendo planejada. A Ucrânia não tem, por exemplo, esses veículos anfíbios que funcionam na terra e na água. Então, como eles vão ali agora partir para cima de uma área que está inundada? Então, nesse aspecto, atrapalha. Outra coisa, essa barragem, ela servia como ponte também. Uhum. Agora, eles teriam que ir por água, porque não tem mais a ponte para a Ucrânia tentar recuperar seu espaço. Então, muitas das coisas que aconteceram, tem especialistas de engenharia das melhores universidades dos Estados Unidos falando que o tipo de explosão que aconteceu não acontece com bombardeio, ou seja, com um avião jogando uma bomba lá, que teria que ser bombas instaladas na base dessa barragem. E tem muita gente da imprensa brasileira ignorando isso para poder, talvez, e de maneira... E eu espero que não seja isso, eu espero que seja da minha cabeça, justificar a posição de, entre aspas, neutralidade, que eu não acho que seja neutralidade, do presidente Lula. É outra roupagem das duas primeiras matérias que a gente falou. O primeiro sobre delimitar, por exemplo, que a partir de 2014 vai ser o marco temporal da guerra. Com um pouco de a justiça sobre o invasor, sobre agredir um invasor. Então, junta um pouco das duas coisas, mas também pode comentar um pouco mais sobre isso. Sei que sabe, mas geopolítica, o mundo, ele é uma anarquia, né? Esses valores morais que a gente coloca assim, eles servem aqui pra gente na nossa casa, né? Pros outros, eles, né, tipo assim... Vou dar um exemplo bem chucro, tá ligado? Lá em casa, só quem lava a louça sou eu. Minha esposa não põe a mão na louça. Se eu falar isso na casa do meu sogro vai achar isso uma coisa absurda. Eu acho que você tem que vir me visitar na minha casa. Então, é isso, entendeu? Assim, então, tipo assim, o valor moral que vale lá em casa não vale na casa do meu sogro. Mesma coisa, o valor moral que vale nós aqui. Olha que loucura. Olha que loucura. Você imagine hoje você chegar para um brasileiro e falar assim, ó, a maioria dos votos, quem recebeu a maioria dos votos na urna não vai ser eleito presidente. Os Estados Unidos é assim. Olha que loucura. Olha que loucura. Não aconteceu isso com a Hillary e com o Trump? Aconteceu isso. A maioria de americanos votou em uma pessoa e a outra que foi eleita por causa de um colégio... Uma regra já estabelecida, né? Que é do sistema distrital. Isso que eu tô falando. Mas assim, 3 milhões de votos a mais. Olha como é que é. E pra gente isso aqui, pra nós brasileiros, se você pegar qualquer pessoa na rua, a Dona Maria ou o seu José, ela fala, não... Quem recebeu maioria de votos únicos tem que ser eleito. Mas é aquele papo, né? Essa regra moral que serve pra nós... Eu peguei um exemplo bem na linha tênue ali pra gente entender que o mundo é uma anarquia. As regras morais que servem pra cada um não servem pra qualquer outro. O que aconteceu nesse conflito aí... Eu não sei negócio de... O que eu entendi, tá? A Rússia se sente ameaçada porque a OTAN tava invadindo. E aí, aquele negócio, não vem pra cá, não vem pra cá, não vem pra cá. A Ucrânia se sente ameaçada pela Rússia. Né? Boa parte da Ucrânia, porque eu entendi, tá? Tô falando de uma forma, se sente ameaçada pela Rússia e como eu quero me juntar com a OTAN, E o cara do outro lado falando, não é pra se juntar. E aquela conversa de doida, onde é anarquia, o negócio é selva. A anarquia é selva. Não é pra vir e a Rússia resolveu, vou pegar aí. Ela arrumou aquela desculpa, que sempre arruma qualquer guerra assim, né? Segundo a Primeira Guerra Mundial, alguém deu um tiro na família do outro e aí desencadeou tudo aquilo, né? Agora, assim, eu sempre olho pro lado do brasileiro. Sabe? Com qualquer país, cara. Com qualquer país. O que o Brasil pode ganhar com isso? Por exemplo, nós temos um dos agronegócios mais competitivos do mundo. A gente importa fertilizante de lá, dessa turma lá. Uhum. A gente não pode fazer... Pessoal, você está em guerra aí. Transfere uma empresa para cá. Vamos fazer uma transferência tecnológica para cá. Eu quero saber o seguinte, a minha pergunta. O que o brasileirinho vai ganhar com isso? Porque eu não vou resolver guerra de ninguém. De ucraniano com russo. Eu não vou resolver. Ninguém vai resolver. Nem eu, nem você, nem o André, nem o Lula. ninguém vai resolver. A gente ficar falando nossa moral, o que a gente acha da nossa perspectiva de vida, ótimo. É ótimo, coisa e tal. Mas também não vai resolver nada. Não, e, gente, vamos só lembrando que assim, esse é um conflito que ainda acontece de dimensão geográfica. A dimensão geográfica, ela é
é simples a gente enxergar. Mas vamos lembrar que a gente tem outros conflitos acontecendo no mundo que são muito mais difíceis de ter percepção, porque eles envolvem uma questão cultural que se impermeou, ou a gente se diversificou tanto como mundo, né, que as culturas estão em conflitos, porque só a região geográfica já não delimita mais pessoas diferentes. Então agora, inclusive, está acontecendo, se eu não me engano, não sei se é em Los Angeles, mas obviamente nos Estados Unidos, um conflito muito grande entre a comunidade LGBT e a comunidade trans com os muçulmanos, que estão atacando de volta, segundo eles, porque isso é claramente, culturalmente, para eles, tons muito diferentes do que a diversidade que o próprio Estados Unidos tenta dar de liberdade para as pessoas. Então existe uma consciência de pessoas trans e de pessoas da comunidade LGBTQIA+, muito diferente do que de culturas orientais, de culturas muçulmanas. E a gente só vai chegar num ponto ótimo, vamos dizer assim, com muito diálogo e muita, acho que, respeito pelo próximo. Que em algumas culturas, isso não tem respeito. Então acho que esse ponto está levantando, sim. Gente, a gente está levantando uma barra moral do nosso respeito, mas tem pessoas que não têm respeito por cultura. Como é que a gente faz para resolver esse conflito, né? E a gente quer colocar também nossa regra moral para julgar a moral dos outros. Isso é um pouco problemático também. Tem que tomar cuidado com isso, que a gente coloca os nossos valores e quer que as pessoas... É como se eu entrasse na casa do meu sogro e... como é que você deixa a sua esposa lavar a louça todo santo dia? Entendeu? Eu queria colocar a minha regra moral dentro da regra moral, mas lá funciona daquele jeito, lá é cultura assim, aqui e cá. É claro que tem coisas que são toleráveis, né? Não tô falando que é um negócio, mas o mundo é uma anarquia, né? Eu concordo com o que vocês estão falando, que existem esses conflitos, né? Existem essas obras famosas, Clash of Civilizations, mas aí o que aconteceu lá foi além. Porque ele partiu do conflito de atrito de ideias e de visões de mundo e foi para uma ameaça nuclear mundial. A Rússia tá falando? Não, no geral, essa guerra, ela trouxe algo que que estava enterrado para muita gente. Sim. Que era essa... Tem gente chamando de Guerra Fria 2.0. Não sei se eu gosto muito desse termo. Mas o que eu vejo é uma vontade completamente expansionista da Rússia, um ex-agente, o Putin como um ex-agente da KGB que queria levar o país de volta para aquilo que ele foi um dia, que começou em 2014 com esse projeto pessoal que ele tinha, e a gente pode continuar falando... Mas o argumento da OTAN que ele usa também é verídico, né? A OTAN continua se expandindo também. Sim. Né? Mas foi a consequência indesejada disso. É que aí a gente você não precisa justificar. É só assim, é fato, ela se expandiu. Mas ela se expandiu, mas se de fato o que incomodasse ele fosse novos membros entrando na OTAN, era pra ele já ter invadido a Finlândia, que acabou de entrar, que tem 1.200 quilômetros de fronteira com a Rússia. Eu concordo também. E agora é pra invadir a Suécia também. Então, assim, a partir do momento que ele não invadiu a Finlândia, o argumento já foi por água abaixo. Não necessariamente, às vezes pode ser ameaçado pela Ucrânia. O que incomodava o Putin... Eu acho que ele tinha, e aí é uma questão da polarização, vou misturar os conflitos para ouvir a sua opinião sobre isso. Eu acho que é como se, por exemplo, o socialismo ou o comunismo fosse entrar no Brasil, seria mais fácil, tendo já uma parte da população internamente que deseja e aspira por isso. Isso é usado como uma força política para dizer, tá vendo? O povo queria. Então a Ucrânia usou... A Rússia usa na Ucrânia, que é parte da população... É muito, muito alto. Né? E foi construído, né? Tem muito russo. A cultura às vezes se assemelha em alguns estados, ali, algumas partes. Existem dissidentes na própria Crimeia. Então acho que ela usou um pouco disso para fazer o conflito, que versus a Finlândia, aí sim é uma cultura muito diferente. É como se a gente discutisse o Brasil e a Venezuela versus o Brasil e o Chile. Acho que é um pouco disso comparação. Faz sentido, Urian? É que ali eu vejo mais... primeiro, cultura similar, não é a mesma como muita gente acha. Dizem, inclusive, que a cultura russa começou na Ucrânia, que a Ucrânia veio antes até mesmo do que da própria Rússia. Se tinha algo... Na Ucrânia, que incomodava o Putin era o fato da Ucrânia ser uma democracia.
Porque você tem ali um país próximo, que tem uma cultura próxima, que você tem uma língua parecida, mas que ao mesmo tempo a população consegue mudar o líder quando eles têm vontade. E se os russos começam a olhar ali pro lado e falam assim, mas ali eles estão conseguindo mudar de líder, aqui a gente tá com o mesmo faz 20 anos. Então isso ameaçava um pouco. Fora os outros interesses ali geográficos mesmo, de você ter acesso a certos lugares. Mas eu vejo como uma guerra de democracia versus a autocracia, no qual grande parte da população não tinha consciência de que, e ainda não tem, de que eles estavam vivendo num regime autocrático. Sim. A gente vai ter eleições na Rússia no ano que vem. Ninguém tá falando disso. Porque todo mundo já sabe o resultado. Bom, gente, eu primeiro peço perdão porque, obviamente, né, não sou aqui original da casa, né? Então me perdi um pouquinho no tempo. A gente vai avançar para nossa última pergunta, para nossa última matéria do dia. Porque já comemos um pouquinho do tempo. Perdão, tá bom o debate. Mas tá bom, o debate tá bom, né? A gente vai marcar mais. A gente vai marcar mais, um dia pra gente aprofundar essas Imagina coisas. se tivesse cerveja ainda. Então, a gente faz um depois, a gente continua fora do ar.